Olá pessoal, me chamo Hércules, sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir. Todo mundo já deve me conhecer, tá? Mas vai que não, né? Pessoal, essa é a nossa aula número 6, beleza? Então se você acompanhou a nossa aula 5, eu tenho certeza que sim, não é isso? Com certeza você assistiu a aula toda, né? Você não assistiu essa metade da aula, ninguém vai fazer um negócio desse, todo mundo vai assistir toda, né? Então você provavelmente viu na aula número 5 conteúdo de frações, tá? Lembrando que nós já estamos no capítulo 6, tá? Capítulo 6, frações. Na nossa aula número 1, nós iniciamos o conteúdo de fração, definimos fração, né? Numerador, denominador e tudo mais. Se você não lembra, tá? Dá uma olhada lá na nossa videoaula 5, tá? Dá uma olhada lá para você tirar, né? Poder revisar e tudo mais, tá? Pessoal, a gente vai começar a aula de hoje, tá? Partindo da aula passada. Eu finalizei, se eu não me engano, foi em frações equivalentes, não é isso? Frações equivalentes, tive que recapitular da passada. Frações equivalentes, tá? Então a gente vai iniciar a aula de hoje já com número misto, tá? Número misto. Vamos lá. Número misto. Aluno do sexto ano, atenção, tá? Galera, ok. Na nossa aula passada, nós vimos que fração significa partes de um inteiro, né? Então, se você pega, por exemplo, esse bolo aqui, tá? Isso aqui é um bolo, só não é uma pizza, né? Um bolo. Cada pedaço desse bolo está dividido em pedaços iguais, aparentemente, tá tranquilo. Cada pedaço desse bolo representa uma fração do bolo, tá? Uma fração do bolo. Lembrando que no denominador é em quantas partes ao todo o meu número tem, né? E no meu numerador, em quantos pedaços eu estou levando em consideração, tá? Só que se você pegar todas essas frações e juntar, você tem o quê? Um bolo. Ou seja, você tem um inteiro, né? Uma figura completa. Beleza. Mas vamos supor que eu sou muito guloso. Eu me contento comendo só um bolo. Ó, todos esses pedaços aqui, ó, eu comi, mas não tô com fome. Eu vou comer mais pedaços de outro bolo. Vamos supor que é do mesmo jeito o bolo, tá? Um bolo idêntico. Só que eu não comi só um bolo. Eu comi um bolo inteiro e mais alguns pedaços do outro bolo. Que vamos supor que também foi dividido da mesma forma. Como é que eu posso representar essa fração? Como é que eu represento essa fração? Lembrando que uma fração significa parte de um inteiro. Ou seja, é uma figura só. Mas se eu levar em consideração duas figuras, se eu levar em consideração que eu não tenho apenas mais uma figura, eu tenho mais de uma figura. É aí que entra, galera, o número misto. Tá? Então, como é que eu posso... Aqui é a pergunta, né? Como representar duas pizzas faltando pedaços em uma fração? Ou seja, vamos supor que eu não comi dois bolos inteiros. Eu comi um bolo inteiro, foi o que eu acabei de citar, e mais alguns pedaços do outro bolo. Como é que eu represento essa fração? Tá? Então, a gente vai utilizar o número misto para escrever isso daí. Vamos lá. Ok. Um bolo inteiro mais um pedaço de bolo do mesmo tamanho, podemos dizer que temos... Ó, vamos lá. Pessoal, quantos pedaços aqui tem esse bolo? Provavelmente 16, né? Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16. Aí, qual foi o seguinte comentário, né? Qual é a fração que eu obtenho se eu comer um bolo inteiro e mais um pedaço apenas do outro bolo? Lembrando que o outro bolo é exatamente igual a esse bolo inicial, tá? O segundo bolo é do mesmo jeito do bolo inicial. Também 16 pedaços e tudo mais. Então, como é que eu represento isso? Eu comi um bolo inteiro e apenas um pedaço do outro bolo. Pessoal, tá aqui, ó. É essa fração. Professor, que fração é essa? Número misto. O que é esse 1 aqui? Esse 1 nós chamamos de parte inteira. Esse 1 é a parte inteira. O que é a parte inteira? Seria quantas figuras eu consegui completar. Quantas figuras inteiras eu tenho na minha questão. No caso, eu comi quantos bolos inteiros? Eu comi um bolo inteiro. Então, eu posso dizer que a minha parte inteira é 1. Beleza? Então, ó, eu divido o número misto em duas partes, para ficar bem claro. A parte inteira e a parte decimal, que é a parte fracionária. O que fica nessa parte inteira aqui da frente? Quantas figuras ao todo eu consegui completar?
E essa parte fracionária significa a fração do último bolo, no caso em questão aqui. Beleza? Então vamos voltar para o nosso exemplo. Eu comi um bolo inteiro e apenas um pedaço do segundo bolo. Então, quantas partes inteiras eu comi? Quantos bolos inteiros eu comi? 1. Então, a minha parte inteira, que é o número da frente, é 1. Beleza. Agora, você vai olhar para o outro bolo. O bolo que você não comeu inteiramente. Você comeu quantos pedaços desse bolo? Apenas um. E esse apenas um representa que fração desse bolo? Desse próprio bolo, desse bolo que você está se referindo? 1/16. O bolo não tem, ao todo, 16 pedaços. Desses 16 pedaços, você comeu um pedaço. Então, a fração que representa esse número fracionário é 1/16. De 16 pedaços, eu comi 1. Beleza. Então, você vai juntar agora as duas informações. Quantas partes inteiras você comeu? Quantos bolos inteiros você comeu? 1. E do outro bolo, qual é a fração que representa o outro bolo? 1/16. Então, junto os dois, você tem um número misto. 1 inteiro e 16. 1 inteiro e 1/16. Tá? Ok. Aqui, pessoal, eu tenho um outro exemplo, tá? De número misto, tá? Eu tenho aqui o 2, ó. Esse aqui seria 2 inteiros e 6 décimos, tá? 2 inteiros e 6 décimos. Esse 2, como eu já havia comentado, ele representa a parte inteira, tá? A parte inteira. E esse 6 décimos representa a parte fracionária, que seria da última figura, tá? Então, parte inteira, que é o número que fica na frente, e geralmente ele fica bem no meio da fração, ó, se você observar aqui, ó, ele fica bem no meiozinho da fração, tá? Ó, da mesma forma aqui, tá? Esse 2 que vem na frente, ou esse 1, pode ser qualquer número, representa o quê? A parte inteira. Quantas figuras ao todo eu consegui completar? E 6 décimos representa a parte fracionária, tá? Parte fracionária. Ok. Cada inteiro desse, pessoal, representa o quê? Um inteiro, tá? Então, ó, eu posso dizer que esse 2 inteiros representa o quê? 10 décimos mais 10 décimos. Por que 10 décimos mais 10 décimos? 10 décimos, pessoal, vai dar quanto? 1. Né? 10 dividido por 10, ó, fração aparente da aula passada. 1. 10 dividido por 10, 1. Junto os dois, você tem o quê? 1 com 1, 2, né? Então, você tem 2 inteiros. O valor 2 ele não é fracionário, ele é exatamente inteiro, né? Como o próprio nome diz. Então, isso aqui, galera, a gente não vai utilizar dessa forma, tá? Então, é só por questão mesmo de explicação. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. Juntando os dois, você tem, logicamente, 2, tá? E, por último, 6 décimos. Então, totalizando, 2 inteiros e 6 décimos. Olha que interessante. Isso aqui também pode ser escrito assim, né? Ó, 26 décimos. O que eu estou querendo dizer? Que 2 inteiros e 6 décimos... Deixa eu ver se eu explico... tá aqui, eu vou explicar já. 2 inteiros e 6 décimos é a mesma coisa que 26 décimos. Olha o que foi que eu fiz, ó. Eu saí do número misto e escrevi esse número misto na forma de fração padronizada, a forma de fração normal, vamos dizer assim. Então, eu transformei o número misto em uma fração não mista, tá? Como é que eu realizo isso? Segunda parte da aula, tá? Como é que eu transformo um número misto em um número fracionário normal, tá? Sem ser misto. Fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou pegar o denominador e vou repetir o denominador. Não vou mexer no denominador, vai continuar o mesmo. O que vai mudar? É o numerador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10, que é o denominador, e vou multiplicar pela parte inteira. O resultado que der da multiplicação aqui, eu vou somar com o numerador. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. E vou somar com o de cima. 20 mais 6, 26. Totalizando 26 décimos. Lembrando que o denominador não repete. Se eu volto para essa fração aqui, pessoal, qual é a fração não mista, né? Como é que eu transformo essa fração mista em uma fração não mista? Seria uma fração própria, imprópria ou aparente. Seria um dos 3 tipos, né? Vai dar o seguinte, ó. 16, você repete.
normal. Você multiplica, depois soma. Então, fica 16 vezes 1, 16. 16 com mais 1, 17. Então, a fração vai dar 17 16avos. Lembrando que o denominador continua, tá? Então, 17 16avos. É a mesma coisa de 1 inteiro e 1 16avos. Beleza? Ok. Simplificação de... Pessoal, finalizamos aqui em número misto. Para ficar claro, eu vou